Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paz e ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que a Palavra de Deus cada dia conduza o nosso coração, ilumine os nossos passos e direcione a nossa vida. Nós estamos no terceiro livro da Bíblia, nós estamos no livro do Levítico e hoje nós vamos meditar o segundo capítulo do livro do Levítico. Mas nós queremos a graça de Deus, o auxílio de Deus, a luz divina sobre nós, a luz do Espírito Santo que faz nova todas as coisas, para que abra o nosso coração, para que abra a nossa mente, para que coloque todo o nosso ser em sintonia com a palavra do Senhor. Senhor, nós somos teus servos. Dai-nos a tua bênção, a tua graça, a tua proteção e a tua direção, porque nós queremos viver tua palavra, nós queremos colocá-la em prática em nossa vida. Então, nos ajude a compreender, nos ajude a nos alimentarmos a cada dia de tuas palavras, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, não esquecer do nosso caderno, não esquecer da caneta, não esquecer de anotar a data do dia de hoje e anotar a passagem que vamos estudar no dia de hoje. Do livro do Levítico, o capítulo 2. Deixar que esse capítulo 2 fale ao nosso coração, ilumine a nossa vida, nos dê gosto e sabor pelas coisas divinas. Pois muito bem, o capítulo 2, nós começamos ontem no capítulo 1, no estudo anterior, falar justamente sobre esse ritual de sacrifícios que é oferecido a Deus. E hoje vamos falar sobre as oblações, porque a gente oferece a Deus aquilo que temos, nós oferecemos a Deus aquilo que nós somos. Então, tinha gente que podia oferecer o gado graúdo, o outro podia oferecer o gado miúdo, e há aqueles que não têm gado, né? De repente tem só os cereais para oferecer. Por isso o estudo de hoje começa falando justamente sobre isso. Quando alguém oferecer uma oblação ao Senhor, a oferta deveria ser de farinha fina, sobre ela derramará azeite, porá incenso e levará os sacerdotes de Arão. Um deles tomará um punhado de farinha e azeite, além de todo o incenso, e o queimará sobre o ritual como memorial. É uma oferta queimada, de suave odor para o Senhor. Eu queria me deter já aqui nesses primeiros versículos, sobretudo nesse versículo 2, quando fala que essa oferta queimada, veja, uma coisa que é queimada, é de suave odor ao Senhor. Isso quer dizer que é agradável ao Senhor. Quando eu vejo uma coisa que o cheiro é bom, o odor é bom, aquilo é agradável, né, para nós. E o que é agradável aqui para o Senhor? É a oferta que o povo faz. Mas não é simplesmente aquilo que o povo leva. Estou me referindo ao povo aqui da Antiga Aliança. Preste bastante atenção. Então, o importante não é simplesmente levar. Porque eu tenho um gado gordo, porque de repente eu tenho os melhores cereais para oferecer, a farinha de melhor qualidade. Não. Você tem uma farinha fina, foi lá oferecer, coloca o azeite, né? O incenso, para justamente ter o simbolismo de que é um culto sagrado. Não foi simplesmente uma farinha que o povo pegou e foi lá oferecer de qualquer jeito. Aí é que está o sentido da coisa. O que é que torna uma oferenda agradável a Deus? É aquilo que não é oferecido de qualquer jeito, mas é oferecido com amor, é oferecido com o coração, é oferecido como uma verdadeira oblação de vida. Hoje, o importante de não ter mais esses rituais de oferecer o gado, de oferecer a farinha fina e assim por diante, porque Cristo já ofereceu o sacrifício por nós todos, mas nós oferecemos nossa vida.
Mas essa oferta, ela não pode ser feita de qualquer jeito. A importância dos rituais sagrados para nos colocarmos diante da presença do Senhor. É importante que aquilo que eu ofereço a Deus, o meu tempo, a minha presença na igreja, o trabalho para com os irmãos, o culto, a oração, é importante que tudo seja de odor agradável a Deus. Às vezes eu ofereço a Deus o meu cansaço, mas eu ofereço de coração. Eu me esforço, eu procuro dar o melhor de mim. E é isso que torna uma oferenda de suave odor para o Senhor. E aí continua dizendo que o que restar da oblação pertence a Arão e seus filhos. E a parte mais santa das ofertas queimadas é a parte mais santa das ofertas queimadas para o Senhor. Quando ofereceres uma oblação cozida no forno, serão pães de farinha fina, sem fermento, amassados com azeite, ou bolinhos sem fermento, untados com azeite. Se tua oferta for uma oblação preparada na chapa, será de farinha fina amassada com azeite sem fermento. Depois de quebrá-la em pedaços, derramarás azeite por cima. É uma oblação, é uma oferta de coração, né? A gente vai olhando esses rituais todos aí, porque faz parte da cultura do povo de Israel. Faz parte da cultura daquele povo que Deus está formando, esses elementos todos. Então, os elementos que faz parte da cultura deste povo, Deus está pedindo que elas sejam oferecidas ao Senhor. A maneira melhor de cultuarmos a Deus é oferecermos a Deus aquilo que temos e que somos. A gente passa a compreender melhor as riquezas culturais, que muitas vezes se faz presente nas celebrações, nas liturgias. É importante que as nossas liturgias sejam liturgias vivas, que retrate, que seja levada a Deus aquilo que nós vivemos. É importante que eu leve para a liturgia, para a minha vida, tudo aquilo que eu estou vivendo. Isto é o culto de agradável odor ao Senhor nosso Deus. Mas eu queria ir lá para o versículo 11. Convido você comigo, então, a ler esses versículos 11 e 12, porque tem dois elementos importantes aqui para o nosso estudo, os versículos 11 e 12, que diz o seguinte: qualquer oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser sem fermento, pois nada do que contenha fermento ou mel deveis queimar como oferta queimada para o Senhor. Podeis apresentar tais coisas como oferenda de primeiros frutos, mas não subirão ao altar como suave odor, porque em qualquer oblação que ofereceres, porá sal. Jamais deixará faltar o sal da aliança do Senhor às ofertas. Em todas as ofertas oferecerás o sal. Que beleza! Eu fiquei aqui meditando comigo, ruminando essa palavra, e fui pegando os elementos que ela foi nos apresentando. Primeiro, deve ser sem fermento. Fermento é aquilo que leveda a massa. Depois isso vai ter um sentido espiritual muito grande. Então Paulo vai nos dizer que precisamos nos purificar do fermento da maldade, né? Ou seja, não colocar fermento é não colocar os elementos da maldade, do pecado, das impurezas. Nossa oferenda a Deus deve ser oferecida nos purificando, porque quem vai levedar, porque quem vai oferecer de fato a consistência, a massa, é o Espírito do Senhor. E não aquilo que são, de repente, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha soberba. Ou seja, tudo que eu vou oferecer a Deus, eu devo me purificar do orgulho e da soberba, para que aquilo não seja um culto a mim, mas um culto a Deus. Aí fiquei pensando, por que não deve conter também o mel? Mel é doce. Mas depois eu fui perceber que todos os povos
quando ofereciam sacrifícios aos seus deuses, colocavam mel. Mas o Senhor, nosso Deus, não é como os outros deuses. Por isso, aquilo que é oferecido para os outros deuses não deve ser oferecido para o Senhor. Aquilo que é para o Senhor é somente para o Senhor. Agora, o que mais chama atenção nesse versículo 12 e também no versículo 13 é nos chamar a atenção. Olha, podereis apresentar tais coisas como oferenda de primeiros frutos, mas elas não subirão ao altar com suave odor. O que não subirá ao altar com suave odor? É a oferta que você pode colocar lá com fermento, o fermento do orgulho, da maldade. Você vai lá colocar aquilo que se oferece para os outros deuses. Então, está lá no altar, mas não é uma oferenda de agradável odor. Então, é importante ter esse referencial. O que eu ofereço ao Senhor precisa ser agradável ao Senhor. Agora, não pode faltar o sal da aliança às ofertas. O que é o sal da aliança do Senhor às ofertas? Não se esquecer jamais da aliança que foi feita com o Senhor. Jamais. O principal é que quando eu estou me oferecendo a Deus, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. E por que sal? Você sabe que os antigos usavam sal para conservar os alimentos. Não tinha geladeira, então o sal, além de dar o sabor, de conferir uma certa consistência ao sabor, salgar, o sal também tem o poder de não só temperar, mas também de conservar o alimento. Então é preciso que seja sempre conservada, duradoura, a aliança que eu tenho com Deus. Não seja apenas uma coisa momentânea, aqui do momento, não, mas que ela seja expandida para a vida. Quando a gente come uma coisa salgada, o gosto do sal fica na boca bastante tempo. Seja o sal que a gente experimenta no mar, seja o sal de uma carne salgada que eu como, tem que tomar bastante água, porque o sal fica salgando muito tempo. Então, o sal da aliança é para dizer que o culto não é só aquele momento em que eu estou na igreja, mas esse culto tem que ser estendido por toda a minha vida, tem que ser salgado. Por isso que Jesus nos disse que nós precisamos ser o sal da terra. Muito bem, nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que seja também conosco nesse estudo orante da Palavra de Deus. A realidade do povo de Israel era de uma cultura agropastoril. Por isso, o conteúdo do primeiro capítulo dizia respeito aos holocaustos que deveriam ser oferecidos ali, eram a oferta dos animais. O capítulo 2 diz respeito à questão mais agrônoma, né? Diz respeito ao sacrifício não mais como de animais, mas a oferta apresentada dos vegetais, dos frutos da terra. E aqui é interessante a maneira como se estrutura. São 3 grupos de alimentos, né? Aqueles que são oferecidos de maneira crua, cozida, e as primícias. Vejam, as primícias elas têm a função de ser um grande agradecimento pela colheita que se teve naquele ano, por Deus ter acompanhado o povo nesse processo ali de fertilização do solo, e é sinal realmente da graça de Deus, uma oferta de agradecimento. As cruas e cozidas são oferecidas num sentido um pouquinho diferente, porque são sacrifícios constantes, né? Embora a gente diga ofertas, elas eram uma espécie de sacrifício, porque uma pequena parte era queimada. Essa é aquela mais ordinária que todo mundo faz, porque é a menos custosa, sem sombra de dúvidas, né? E aqui começa a aparecer algumas outras características interessantes que diz respeito ao sustento dos próprios sacerdotes, daqueles que estão envolvidos com o culto. Por isso que é apresentado apenas uma pequena parte é queimada, a outra parte pertence à chamada de porção sacrossanta, né? Que vai ser destinada aos sacerdotes, às suas famílias, porque eles sobreviviam a partir daquilo. Vejam, foi de verdade entregue não para o sacerdote, mas para Deus. Mas da parte que é entregue para Deus, Deus tira uma pequena parte para aqueles que são os seus sacerdotes, né? Essa é a lógica que está em jogo. Agora, sobre essas espécies que são oferecidas de maneira cozida, nós ainda temos diferentes formas, né? Mais 3, interessante, 3 tipos de ofertas.
E a oferta cozida é oferecida de 3 formas diferentes, porque nós temos uma lei que rege aquela que foi feita no forno, ou seja, assada, aquela que foi feita na frigideira, né, que foi cozida ali, desse jeito, e a outra que foi cozida na panela, né, uma sem água e na panela, que é aquela que foi feita com água. São ritos diferentes que aqui são aplicados. O sentido propriamente também é expiatório, tirando as primícias, que é realmente de louvor. E por isso também é chamado de sacrifício de agradável odor, porque é aquela ideia do odor que sobe e Deus que lá no alto, recebendo aquilo ali, fica realmente feliz por perceber que o povo está demonstrando a gratidão ou então está demonstrando o arrependimento diante dos erros cometidos e por isso Deus os perdoa. E eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. Se o povo de Deus foi chamado a oferecer as suas oferendas e não se esquecer de colocar o sal, eu não posso esquecer de colocar sal, o sal do sabor de Cristo na minha vida. Eu não posso esquecer de que eu preciso temperar o mundo e conservar a graça de Deus com o sal que vem do céu. Eu preciso ser sal da terra, preciso ser luz do mundo. Senhor, é a graça que eu te peço, é a graça que eu te suplico. Primeiro, conserva a tua graça em mim. Com o poder que o sal tem de conservar, graça maior tem o teu Espírito de gravar, de cravar, de conservar em mim a aliança selada no meu coração. Que eu não me esqueça, Senhor, em nenhum momento da minha vida, da aliança que tenho contigo e com a tua palavra. Que eu tenha a graça de vivenciá-la a cada dia da minha vida. Que a tua bênção seja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita ternura no seu coração, e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.